Pronto, todo mundo vendo a minha tela aí, né? Ok? A gente está aqui já coloquei no Cigar o vídeo da aula anterior, tá? O vídeo da aula de segunda-feira já está no ar. E também já está no ar também os slides da aula 2, da aula de hoje. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Tá? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma breve revisão sobre hardware. Uma breve revisão sobre hardware. Nessa revisão a gente vai ver um pouco dos processadores, da memória, sobre o disco, dispositivos de entrada e saída, barramentos e como se dá o processo de iniciar o computador. Tem muito mais coisa lá no livro sobre isso, tá? Eu peço que vocês me disseram, um passarinho me contou, eu não vou confirmar, que nas referências lá do CIDA tem um link para baixar. Será verdade? Materiais, referência. Olha aí, cara, isso não pode não, isso é proibido, viu? Quem fez isso aí tá errado. Tá? Mas vocês peguem o PDF do livro, apenas para apreciação científica, tá? Depois de estudar, vocês deletam. E tem muito mais coisa do que o que a gente vai abordar aqui, tá? Então dê uma lidazinha lá, uma olhada lá que é bacana para compreender melhor o negócio. Vamos aqui fazer uma revisão, tá? Um sistema operacional, ele é intimamente ligado, está muito ligado ao hardware do computador, onde ele está executando. Ele estende, ele engloba todo o conjunto de instruções do computador e gerencia todos os seus recursos. A gente até viu isso aí na aula anterior, né, sobre a visão top-down e bottom-up. Né? Na visão top-down, ele gerencia, ele trabalha como uma interface de interação com o usuário, né? E na bottom-up ele trabalha como um gerenciador de recursos. Tá? Para poder funcionar, o sistema operacional ele tem que conhecer profundamente cada detalhe do hardware sobre o qual ele está operando. Pelo menos como aparece aqui para nós programadores. Então, o sistema operacional, pelo menos para a gente, o SO, ele é como se fosse um cara que conhece tudo do hardware, ele sabe tudo, ele conhece todas as instruções, todos os detalhes. Esse nome, inclusive, sistema operacional, ele deriva dos funcionários que trabalhavam operando os computadores antigos. Vocês lembram quando a gente estava vendo um pouco da história? Que os computadores de primeira geração, eles não tinham software, né, operando sobre eles. Toda a programação era feita pelo quê? Pelos operadores, aquele pessoal que ficava mexendo, né, nos cabos, nos switches, nos painéis de programação. E quem trabalhava com aquilo ali eram os operadores. Então, trocou-se os operadores humanos por um operador de software no sistema. É exatamente por isso que o nome se chama sistema operacional. Tá? Aqui nessa figura, a gente vê como é que é mais ou menos um sistema que a gente usa. A gente tem dispositivos de entrada e saída, representados aqui pelo monitor, pelo teclado. Temos também uma impressora, que é um dispositivo de saída. Tem uma unidade de disco, temos a memória e a CPU. Tá? Cada um desses aqui, essas informações, transita de um canto para o outro através do que a gente chama de barramento. Né? Você pode entender o barramento como se fosse pequenos fios, né, soldados na placa, tá? São caminhos por onde os bits, as informações vão passando. Então, a informação transita de um lugar para outro, da CPU para a memória, para o teclado, para o monitor, para a impressora, para o disco. Toda essa informação vai de um canto para outro pelo barramento, né, pelo caminho de dados que são o barramento. Cada dispositivo de entrada e saída, e também a unidade de disco, tem um controlador. A gente vai ver com mais detalhes, mas só para dar uma passada por cima, o controlador é como se fosse
computadorzinho minúsculo, um sistema computacional minúsculo, bem pequenininho, independente, tá? Cuja única função é controlar especificamente aquela peça de hardware, certo? Então, ele tem um processadorzinho minúsculo e a sua função é só, ele é especializado só para aquilo ali. O controlador de vídeo, ele se especializa, ele é responsável por controlar o monitor, o do teclado também, né? O da impressora, o disco rígido. Vamos começar pelo processador. Os processadores, eles são o cérebro do computador, né? É onde a gente pode chamar também de CPU, que é a unidade de processamento central, a Central Processing Unit. Basicamente, o que ela faz é o seguinte, ela busca uma instrução na memória e as executa. É isso que ela faz. E é num ciclo, tá? Ela vai lá, o ciclo de funcionamento da CPU é o primeiro passo. Vai na memória, pega uma instrução, a primeira instrução que tiver lá, decodifica, né, para determinar quais são os seus tipos de dados, os seus operandos, e então executa a instrução, né? Então, ela pega o resultado, devolve o resultado depois da execução, e depois que ela devolver esse resultado, ela vai e repete o ciclo, né? Busca a próxima instrução, decodifica, ou seja, determina os seus tipos de dados operandos e executa, e assim subsequentemente. O ciclo fica sendo repetido até que o programa termine, e é dessa maneira que todos os programas são executados. Cada CPU ela tem um conjunto específico de instruções que ela consegue executar. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um processador Intel, ele não vai conseguir executar os programas ARM, porque são tipos de instruções diferentes. E um processador ARM não vai conseguir executar programas do x86. Professor, e como é que eu tenho um processador ARM e eu faço um programa para ele e ele roda no Intel? Bom, é porque você não está rodando a nível de máquina, você não está rodando, as suas instruções não são a nível de linguagem de máquina, lá embaixo. Você está fazendo um programa e executando o seu programa que você escreveu em C, C++, Java, sei lá o quê, em cima de diversas camadas, camadas e camadas sobrepostas de abstração que te permite que você trabalhe numa camada bem superior, uma camada externa, sem ter o menor conhecimento, sem enxergar os detalhes das camadas internas e principalmente sem ter a menor ideia do que está acontecendo na camada mais abaixo, que é a camada do nível de hardware. Quando eu dou uma pausazinha aqui, galera, é só para tomar um copo d'água, tá? A galera tá seca. Bom, como o tempo para acessar a memória, buscar uma instrução, ou os operadores, decodificar, né, determinar o tipo de dados operando, é muito maior que o tempo para executar a instrução em si, a CPU, ela precisa de quê? Vai usar registradores internos para armazenar, né, essas variáveis, esses resultados temporários. Então, desse modo, toda CPU tem registradores. Tá? Um registrador, ele usa o que? Ele armazena uma palavra, né, uma memória pequena de poucos bits, tá? E vai armazenando os dados, as instruções e os operandos que vão ser necessários para executar aquilo ali. Então, o conjunto de instruções, ele contém várias instruções para carregar uma palavra da memória, né? Tira da memória. Depois a gente vai explicar um pouquinho como é que é essa hierarquia de memória, mas eu tenho o registrador, que é uma memóriazinha bem básica, bem rápida, que fica junto do processador, e um pouquinho mais afastado, é uma memória de maior capacidade, um pouquinho mais lenta, a gente tem a memória cache. Tá? Então, a gente traz essas instruções da memória cache para o registrador, e aí você vai combinar os dados que estão nesses registradores, né, os operandos, para poder executar o que é necessário, né? Uma soma, uma multiplicação, uma divisão, uma subtração. São instruções bem simples que o processador é capaz de executar, né? Geralmente são só somas, operações lógicas, né?
pequenas operações aritméticas e lógicas. Tá? Além desses registradores gerais usados para armazenar essas variáveis, resultados temporários e operandos, alguns computadores, a maioria também tem alguns registradores especiais. Um desses é o contador de programa. O que é que ele faz? Ele vai conter o endereço de memória da próxima instrução executada. Você busca uma instrução na memória e o contador de programa já aponta para qual? O endereço da próxima instrução que você vai buscar quando você terminar de executar essa daqui. Após a instrução ter sido buscada, o contador do programa, né, como eu falei, ele vai ficando sempre atualizando para a próxima instrução, para a próxima instrução. Assim, a CPU sempre sabe o que é que ela tem que executar, o tempo todo no processo sequencial. O outro registrador é o ponteiro de pilha. Ele aponta para o topo da pilha atual na memória. O que é que tem nessa pilha? Ela tem uma estrutura para cada rotina que foi chamada, mas ainda não foi encerrada. Tá? Então, uma estrutura de pilha, de rotina, ela vai armazenando todos aqueles parâmetros de entrada, variáveis locais, variáveis temporárias, que não são mantidos nos registradores. Até porque, como eu falei, o registrador ele é bem pequeno, ele tem uma capacidade bem pequenininha, não dá para guardar tudo nele. Então, eu começo a executar, fazer as operações do programa, e algumas operações necessitam de outras para terminarem, né? E eu vou colocando, então, um processo análogo à recursividade. A gente já viu recursividade em PUP, já viu em laboratório de programação, vocês entendem como é que funciona. Então, essa pilha é basicamente a mesma coisa, só que a nível de hardware e a nível de instrução, né? Que é o Program Status Word. Traduzindo, é a palavra-chave do programa. O que é que esse registrador vai armazenar? Ele vai armazenar todos os bits do código. Tá? Todas as condições, as variáveis, tudo, todo o estado do programa, o estado do programa ele armazena. Tá? Ele vai armazenar também o modo de execução, se é no modo usuário, se é no modo núcleo, e vai armazenar vários outros tipos de controle. Por que isso? Porque o sistema operacional ele tem que saber ele tem que ter multiplexação em tempo de CPU. Multiplexação, vocês lembram, né? Trocar um programa por outro, né? Ficar fazendo aquela... interromper um programa, executar outro, interromper e voltar para o outro, para que pareçam que eles estejam executando ao mesmo tempo, né? Aquela intercalação. Tá? Então, o sistema operacional tem que estar ciente de todos os dados do estado de execução do programa para que ele possa interromper esse programa e permitir que o outro execute e depois, para quando ele voltar a ser executado, ele recomeçar exatamente onde parou. Tá? Se o sistema operacional não tivesse esse registrador, esse PSW, ia ser o caos. Né? Toda vez que um programa fosse interrompido para que o outro iniciasse, a gente não ia conseguir fazer essa multiplexação porque os dados eram perdidos, as instruções eram perdidas e tudo ia começar do zero. Só que esse processo, né, de buscar uma instrução na memória, decodificar para determinar o tipo de dado e operando, para só então executar a instrução que está ali, isso demanda muito tempo. Mas, professor, isso é feito em nanosegundos. Tá, eu sei, é bem rápido para a gente, mas para um computador é lento. Porque enquanto a CPU está esperando essa história de você ler um lugar da memória, trazer aquela instrução que está lá na memória para o cache, depois decodificar para saber o que tem dentro, para depois executar, o processamento está parado, entende? O processamento está lá ocioso. Para resolver isso aí, alguns projetistas de CPU deixaram de lado, né, esse modelo de buscar, decodificar e executar, para trazer um conceito que permita a execução de mais de uma instrução ao mesmo tempo. E aí que nasceu a chamada pipeline, ou linha de montagem. O que é que significa isso? Eu vou ter 3 estágios da minha memória, tá? 3 unidades que executam ao mesmo tempo. Aí eu vou pegar uma instrução 1. Enquanto essa instrução, eu busquei essa instrução 1, então ela já entrou aqui nessa pipeline. Né? Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, eu tenho uma primeira instrução, ela está aqui na unidade de busca.
Quando a instrução 1 for para essa unidade de decodificação, que ela estiver aqui no meio, sendo decodificada, a unidade de busca já faz a busca para a instrução 2, tá entendendo? Então aqui, ó, eu vou ter a instrução 1 aqui nessa unidade de decodificação e a instrução 2 na unidade de busca. Quando a instrução 1 for para a unidade de execução, quando ela for ser executada, a instrução 2 já saiu da unidade de busca e já foi para a decodificação. E a unidade de busca já pode ir para a instrução 3, ou seja, ao mesmo tempo, numa unidade só, eu já vou ter 3 instruções sendo trabalhadas, embora só uma esteja sendo executada, que é a primeira que está na unidade de execução, eu já tenho 3 instruções lá, então o processo fica muito mais rápido. E aqui do outro lado a gente vê uma CPU chamada de CPU superescalar. Nesse tipo de projeto de superescalar, várias unidades de execução, né, estão presentes, tá? Não é só uma. A gente pode ter uma unidade de execução de processamento só para operações aritméticas de números inteiros, só para pontos flutuantes, uma unidade só para operações lógicas. Então, se chega uma instrução que é para aritmética de número inteiro, eu já mando para a unidade de aritmética de número inteiro. Se chegar uma instrução para operação booleana, operação lógica, eu já mando para outra unidade. Então, eu tenho várias unidades de execução diferentes, trabalhando com instruções diferentes, agilizando muito o meu processamento, né? A minha velocidade de processamento. Esse é o conceito de unidade de processamento superescalar. Aqui a gente vê chips multithread e multinúcleo. O que acontece aqui? Vocês lembram da lei de Moore, né? Que diz que o número de componentes em uma mesma área de um circuito integrado, ele dobra praticamente a cada 18 meses. Isso significa que eu tenho cada vez mais componentes na mesma área que eu tinha há 18 meses atrás. Eles estão ficando cada vez menores e menores e menores, me permitindo ter um poder de processamento, um poder de computacional muito maior. E aí levou-se a um questionamento, tá? A gente tem uma abundância tem uma fartura de transistores. E o que é que a gente faz com todos eles? A gente viu aí as arquiteturas superescalares, né? Quando a gente tem várias unidades de processamento diferentes para instruções diferentes, né? Só que o número de transistores aumenta ainda mais, e mais ainda. E aí, qual foi a saída que eles tiveram? A solução que encontraram foi colocar mais de uma CPU no mesmo chip. E aí começou a aparecer aqueles processadores de vários núcleos, né? O dual core, quad-core, octa-core, com vários núcleos diferentes, fazendo o mesmo trabalho que um núcleo fazia antigamente. E pode-se fazer isso, né? Vai se colocando vários núcleos, mas é óbvio que em algum momento, um dado momento, isso aí vai chegar num ponto em que o ganho não vai ser mais positivo, né? A gente não vai conseguir mais ganho colocando mais núcleos, não vai se ter poucos ganhos. E o próximo, quando chegar nesse momento, o próximo passo a ser dado é a gente partir para computação quântica. A gente vê aqui, por exemplo, o Pentium 4 da Intel, né? Ele introduziu essa propriedade chamada multithreading, ou hyperthreading, quando ela projetou um processador, seu processador, que é também um x86. O que é uma thread? Uma thread é como se fosse um programinha bem leve, um processozinho leve, tá? Ela é um programa de execução, mas ela é pequenininho, ela faz uma tarefinha ali bem rapidinho. E no caso do multithread, o que acontece? A CPU ela pode manter 2 ou mais threads diferentes no mesmo núcleo, no único núcleo. Então, eu tenho aqui nesse exemplo da figura um processador com 4 núcleos, né? Então, cada núcleo desse aí, além de eu ter 4 núcleos para trabalhar, 4 CPUs diferentes para trabalhar, cada núcleo pode receber 2 ou mais threads. E ele fica intercalando entre elas, fazendo aquele escalonamento. Tá? Executa uma thread um pouquinho, interrompe aquela thread, vai para a thread número 2, interrompe aquela thread, vai para a thread número 3, interrompe aquela thread, volta para a thread 1, para dar aquela impressão de que
as 3 threads, 4 threads ou mais threads estão executando ao mesmo tempo. Né? O que é que a gente pode observar disso aqui? Que parece que essas threads estão rodando em paralelo, mas não estão. Certo? Não é um paralelismo real. O paralelismo real é quando eu tenho as threads rodando uma em cada núcleo. Aí eu tenho um paralelismo real. Mas, como eu falei, cada núcleo pode receber mais de uma thread. Então, se eu tenho várias threads rodando num único núcleo, eu não tenho um paralelismo real, mas eu tenho algo parecido com o que a gente falou na aula passada, que foi a multiprogramação. Tá? Lembra da multiprogramação, né? Eu permitia que vários programas executassem ao mesmo tempo, fazendo intercalação de tempo entre eles, permitindo que um executasse um pouquinho, depois fosse o outro, depois fosse o outro. E assim você conseguia jogar o Fortnite, ouvir o Spotify e conversar pelo Discord. O que é que a gente pode dizer que é diferente? O que é que difere a multithread da multiprogramação? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que a multiprogramação é feita pelo sistema operacional, né? Já o multithread é feito a nível de CPU. Tá? Você já tem um controle a nível de CPU já mais no hardware. Certo? E uma thread difere de um programa. Né? Um programa em si ele pode ser quebrado, particionado em várias threads. Tá? Como eu falei, uma thread é um processozinho pequenininho. Um conjunto de threads pode fazer parte de um programa maior, um programa completo. Memória. Esse aqui é o segundo componente mais importante de qualquer computador. Tá? É a memória. O primeiro é a CPU, depois é a memória. Uma memória ideal, ela tinha que ser rápida ao extremo, tá? Mais rápida do que executar uma instrução. Por quê? Porque eu tenho 2 estágios até que uma instrução chegue na CPU, chegue na unidade de processamento. Qual é? Carregar os dados que estão na memória e decodificá-los. Então, o ideal é que eu seja rápido o suficiente para que a unidade de processamento nem espere por mim, se eu sou uma memória, né? O ideal seria isso. Só que a gente sabe que isso não é possível, tá? Uma memória, quanto maior a quantidade de memória que eu tenho, mais cara ela fica e mais lenta ela fica. Eu não tenho nenhuma tecnologia que me permita ter uma memória rápida o suficiente para não atrasar a CPU, que seja grande para eu guardar todas as informações que eu preciso de um programa e que seja barata. Né? Não dá para falar disso. Não dá para fazer isso. Tá? Então, geralmente, o que é que acontece? Eu acabo quebrando a minha memória numa hierarquia de memória. Eu tenho as memórias, eu tenho os registradores, eu tenho o cache, eu tenho a memória principal e tenho a memória secundária. Aqui nessa figura tem um disco magnético, mas aí você pode entender como memória secundária. Se você quiser, não é obrigado, alguns autores trazem, abaixo da memória secundária, uma outra camada que é a memória terciária. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tá? Os registradores, como eu falei, eles ficam dentro do processador. Como são feitos do mesmo material do processador, eles têm a mesma velocidade, então não tem delay, não tem atraso de eu pegar uma memória do registrador e levar para o processador processar. Na verdade, o processador atua com os dados que estão nos registradores. Né? Então, são memórias, é a memória mais rápida que tem. Em compensação, ela é muito cara. Por isso, por ser muito cara, ela é bem pequenininha, guarda muito, muito, muito pouco dado. Na casa dos kbytes ainda. Você que está acostumado a ter um HD de 1 tera, mas que não consegue nem fazer ideia do que é 1K, né? Se você abrir um documento lá do Word e salvar ele em branco, eu tenho certeza que vai dar mais do que 1K. Certeza absoluta. Se você criar uma imagem em branco, criar um documento sem nada dentro, você já está gastando mais do que 1K. Para você ter ideia de como um registrador é pequenininho. Contudo, eu não posso me dar ao luxo de trabalhar somente com kbytes, já que o tamanho dos dados na qual trabalhamos hoje em dia já está na ordem dos terabytes. Então, não faz sentido eu querer ficar trabalhando com K.
eu vou precisar de uma memória um pouco maior para auxiliar o trabalho do processador. E aí que entra o cache. Vocês viram aqui nessa figura que cada núcleo trabalhava com um cache, né? É uma memória um pouco mais lenta que o registrador, tem uma capacidade um pouquinho maior e serve para auxiliar justamente o processador na troca dos dados que ele precisa para operar e executar uma instrução. Aqui na letra A, a gente tem um cache compartilhado, ou seja, está vendo essa figura? Você tem aqui um núcleo, ó. O núcleo é o processador em si. Esse quadradinho bem pequenininho aqui na parte superior é o cache. Tá? Então, cada núcleo tem um cache. É obrigado para cada núcleo ter o seu cache. Se eu tenho 100 núcleos, eu vou ter 100 caches ali para poder eles trabalharem. Tá? Cache não, cara. Perdão, registrador. Foi mal, desculpa. Esse quadradinho aqui é o registrador. Tá? Então, se eu tenho 100 núcleos, eu vou ter 100 registradores. Então, tenho registradores para cada um desses núcleos, para que eles possam trabalhar. Aí a gente vai para aquela camada abaixo, perdão, e aqui a gente vai ter o cache. Nesse caso aqui, eu tenho um cache compartilhado. Tá? Tenho 4 núcleos, eu tenho um cache só para compartilhar com cada um deles. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu tenho um cache maior. Tá? Tem um cache maior. Se um núcleo precisar de ocupar mais espaço no cache, ele vai poder ocupar mais espaço no cache. Agora, como desvantagem, eu tenho qual? Eu vou ter que ter alguém trabalhando aqui nessa região, controlando, né, a divisão do cache, para que um núcleo 1 não escreva em cima de um dado que será usado pelo núcleo 2. Eu vou ter que fazer esse controle, esse gerenciamento de memória no cache compartilhado. No lado aqui B, eu tenho caches separados. Cada núcleo tem o seu cache. Qual é a vantagem disso? Eu não preciso mais me preocupar se um núcleo vai escrever em cima dos dados de outro núcleo. Tá? Eu não tenho essa preocupação. Mas, em compensação, o espaço que eu tenho disponível para que os núcleos atuem, para que eles trabalhem, vai ser menor, vai ser reduzido. Bom, abaixo do cache a gente tem a memória principal, a famosa memória RAM, né? A Random Access Memory. Ela é uma memória já... sim, a capacidade dos caches atualmente está na faixa dos megabytes, tá? Eu acho que uns processadores aí mais caros estão com cache de 4 MB. Talvez você encontre algum processador bem carinho com 8 MB de cache. Mas o normal, natural, seria você encontrar um com 4 MB. Tá? E os mais acessíveis provavelmente terão 2 MB de memória cache. Aí a memória RAM é a Random Access Memory. Eu tenho a memória principal. Por que memória principal? Porque tudo que o computador vai precisar para executar os seus programas, para executar seus processos, para fazer tudo vai para a RAM. Na hora que você liga o computador, ele já vai jogando um monte de coisa na RAM. Tá? E ela tem uma capacidade maior, ela é mais barata que o cache, é mais barata que os registradores. Em compensação, ela é mais lenta. E aqui eu faço uma ressalva, tá? Uma observação que eu esqueci de falar. Esses 3 tipos de memória, os registradores e o cache e a memória principal, eles são rápidos, só que eles são voláteis. O que é que eu quero dizer com isso? Que eles não guardam dados de forma persistente. Uma vez que o sistema é desligado, uma vez que não há corrente passando por eles, eles perdem tudo que está gravado lá. Tá? É por isso que se você não tivesse uma memória secundária para guardar de forma permanente seus dados, o estado dos seus programas, você teria que manter o computador ligado 100% do tempo. Se você só tivesse memória RAM, o computador teria que estar ligado 100% do tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E se houvesse um clique de energia, alguma coisa, você ia perder tudo. Né? Ia ficar sem... não ia poder mais nem iniciar o computador. Ok? Por isso que é chamado de memória primária, né? Essas três são chamadas de memória primária. Os registradores, o cache e a memória principal.
Abaixo da memória principal, a gente tem a memória secundária, que normalmente são formadas por discos magnéticos. Eu sei que boa parte dos computadores atualmente tem partido para utilizar o chamado Solid State Disk, né, o disco em estado sólido, que não é bem um disco, a gente sabe que não é um disco, ele parece mais um pendrivezão gigante, tá? Mas, por tradição, chama-se de disco, porque ele tem substituído pouco a pouco os discos magnéticos. Há quem diga que eles vão enterrar os discos magnéticos. Eu não sei, eu não tenho 100% de certeza. Eu acho que o disco magnético ele ainda é barato o suficiente para ter uma vida ainda de alguns anos, talvez décadas, talvez nunca saia de moda, né? Talvez nunca o SSD substitua o disco magnético. Talvez, né? Pode ser que sim. Pode ser que surja outra tecnologia aí de uma hora para outra e, e acabe com o disco magnético de vez. E, portanto, o disco magnético é uma memória secundária. O que é que eu posso dizer sobre o disco magnético? Ele tem uma capacidade de armazenamento muito, mas muito maior do que a memória RAM, que é a memória principal. Mas é muito mesmo. Só para a gente ter uma ideia, eu vou dar um chute aqui. Eu acho que o computador de vocês, pelo menos da grande maioria, vai ter 8 GB de memória RAM. Não é verdade? A maioria, a grande maioria. Um ou outro que é mais aficionado por game, vai ter aí 16 GB de memória RAM. E talvez tenha um burguês safado que tenha 32 GB de memória RAM. Mas eu chuto que a maioria tenha 8 GB. Eu, como sou professor, meu computador só tem 4 GB. Tá? Aí fica se arrastando e está lá desde 10 horas da manhã fazendo uma maldita atualização que não terminou. Mas para você ter uma ideia, a gente tem aí 8 GB de memória RAM, certo? Só que o HD de vocês, o disco magnético, tá na ordem de 1 terabyte, que é o padrão de hoje em dia. Né? Então, 1 terabyte é muito mais do que 8 GB. E muito mais do que 4 GB. Você pode até dizer, professor, o meu HD é de 500 GB. 500 GB ainda é muito mais do que 4 GB. Tá? E é muito mais do que os 4 MB de cache. Se o teu computador tem... Aí, cara, aí o burguês aí, 256 GB de HD SSD, né? HD SSD ele é bala, né? Ele é bem rápido, né? Porque a constituição dele é diferente. Depois a gente vai falar dele, tá? Mas vejam em ordem de grandeza. O seu HD tem... Juntou o dinheiro da merenda, né? Deixou de merendar e conseguiu comprar. Né? O HD ele tem na faixa de 1 terabyte, tá? Talvez 500 GB. Se o seu HD tem 1 terabyte, provavelmente a sua memória RAM vai ter 8 GB. Se o seu HD tem 500 GB, talvez a sua memória RAM seja de 4 GB. O seu cache, se o seu HD tem 1 terabyte, tem 8 GB de memória RAM, o seu cache muito provavelmente vai ser de 4 MB. Se o seu HD é de 500 GB e a sua memória RAM é de 4 GB, muito provavelmente o seu cache será de 2 MB. E os registradores de todo mundo vai ser na faixa de 1 KB. Tá? Só para você ver a diferença de grandeza de cada um deles. Qual é a vantagem do disco magnético? Ele é permanente, ou seja, o que você grava lá, como é uma gravação magnética, fica lá para sempre, vírgula, né? Talvez dê algum problema e você não consiga mais ler. Mas o que eu quero dizer é que não depende de você estar com o sistema ligado 100% do tempo, né? Você pode desligar o sistema e os dados que você tinha vão ficar disponíveis para quando você religá-lo, tá? Você não vai perder, certo? Então, como é que é mais ou menos o processo de funcionamento do computador? Você tem um disco magnético, aí você inicia um programa, inicia o joguinho. Vou jogar aqui Among Us. O Among Us está instalado no meu disco magnético. Se bem que não, né? Ele roda pela web, Pronto, eu vou iniciar um navegador. O navegador ele está guardado no meu disco magnético. Só que ele jamais será executado de lá, tá? Porque o disco magnético tem um processo de leitura muito lento.
e é muito lento. O quanto ele consegue ser maior em capacidade em relação à RAM, ele também é lento em relação à RAM. Tá? Então não tem como eu executar o navegador a partir do disco. O que é que acontece? Quando eu clico no ícone lá do Firefox, ele demora um pouco para começar. Por quê? Porque justamente está acontecendo o processo de eu ler o programa do disco magnético e carregar na memória principal. Depois que todos os dados que eu necessito para rodar o Firefox estejam na memória principal, aí ele pode ser executado. Então, as instruções principais que precisam ser executadas na hora que vão ser exibidas na minha tela, vão para o cache para os registradores e voltam, ficam fazendo essa ida e volta, né? Vai do cache para o registrador, volta para o cache, vai para o registrador, volta para o cache, volta para a memória principal, vai para o registrador, vai para o cache, para o registrador, faz o caminho de volta e fica nessa brincadeira enquanto o meu Firefox estiver em execução. Se ele for fazer alguma coisa, né? Aí, se ele for executar uma instrução, ele vai lá, vai para o cache, para o registrador, volta para o cache, volta para a memória principal. Assim que eu desligar o Firefox, muito provavelmente ele continua na memória principal mesmo fechado. Por quê? Se eu precisar executá-lo novamente, está aqui, fechei, vou fazer uma outra coisa, mas o meu computador está ligado, volto e vou usar o Firefox novamente. Aí ele vai iniciar muito mais rápido. Por que ele iniciou muito mais rápido? Porque ele não foi para o disco ainda, ele está na memória RAM, ele está disponível. Tá? Então é por isso que a segunda inicialização é bem mais rápida do que a primeira. A não ser que, depois que você fechou o Firefox e foi fazer outras coisas, você iniciou outros programas, outros processos que precisou do espaço da memória RAM e por precisar do espaço da memória RAM, aí o sistema tira o Firefox de lá, né? Apaga, traz o Firefox de volta para o disco. Lembrando que ele só traz de volta para o disco se tiverem dados que foram modificados que precisem ser guardados, né? Se não, ele só passa o rodo no Firefox e tchau. Aí se você for iniciar de novo, vai fazer todo aquele processo de ler para o disco, para a memória RAM, e ele vai demorar um pouco mais para iniciar. Tá aqui o disco magnético. Como é que ele funciona? A maioria dos discos que a gente tem só tem um prato, tá? Então, só vai ter um desses disquinhos aí. Isso aí é um disco de pratos múltiplos, é um tipo de disco que você vai encontrar muito provavelmente num servidor. Né? Principalmente num servidor de banco de dados. Aí, talvez você... Não, talvez não. Com certeza você vai encontrar um disco magnético de pratos duplos. Né? Então, cada um desses aqui são pratos, cada rodinha dessa. Né? Aqui embaixo eu tenho um prato, estão vendo aqui no mouse? Aqui eu tenho um outro prato, do terceiro prato, eu tenho 4 pratos. O seu disco do seu HD só tem um prato, muito provavelmente. Tá? E além dos pratos, eu tenho superfícies. Eu posso gravar tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Os discos mais baratos só tem uma superfície, só grava em cima. Tá? Os mais caros, tem os mais sofisticados, que tem 2 superfícies e gravam nos 2 lados. Então, se uma superfície dessa tem uma capacidade, e eu tenho um prato, né, de superfície dupla, que grava dos 2 lados, eu vou ter o dobro da capacidade. Como é que eu faço para ler? Eu tenho esse braço de leitura, e bem aqui na pontinha, a cabeça de leitura. Tá? Então, esse disco fica girando, e o controlador de disco leva essa cabecinha de leitura para a posição adequada aqui do disco e começa a fazer a gravação ou a leitura, dependendo da operação que eu estou realizando. Tá? Então já tem esse delay. Vejam aqui, e como eu tenho 4 pratos e 8 superfícies, eu vou ter que ter 8 braços de leitura para poder fazer a leitura de cada uma dessas superfícies. E a demora é justamente essa, é mover o braço até a posição correta. Como o disco fica girando, né, eu vou ter que esperar o dado que eu quero ler passar na posição que está a cabeça de leitura para poder começar a ler. E demora ainda muito mais, porque muitas vezes o dado ele não está sequencialmente no disco. Tá? Ele está armazenado de forma fragmentada. Um dado, quando vai para o disco, geralmente ele é quebrado em vários blocos. E aí eu vou gravando o bloco no disco. E lembra que o disco está rodando, né? Então, eu vou jogando esses bloquinhos no disco, no espaço que eu encontrar. Tá vazio, jogo. Tá vazio, jogo. Não necessariamente eu vou conseguir encontrar espaços vazios em sequência, né? Formando uma linha.
de forma que eu consiga gravar o meu arquivo todo sequencial, né? Então, talvez uma parte do arquivo fique aqui, outra fique lá, outra fique no outro canto, gerando fragmentação. Aí, na hora da leitura, a leitura se torna mais lenta, porque eu vou ter que ler os diversos fragmentos do arquivo e depois juntar tudo só, numa sequência, para poder passar lá para a memória principal. Então, o processo de leitura do disco ele é muito lento, tá? Muito mais lento. O SSD ele é mais rápido porque ele não tem esse disco rodando, ele é um bloco de memória mais parecido com a memória RAM, tá? De acesso aleatório. Ele não tem braço, eu não preciso deslocar um braço de leitura até uma posição correta. Para eu ler um dado, basta eu saber onde é que ele está armazenado, basta saber o endereço. Eu pego lá o que está naquele endereço e puxo para a memória principal. Por isso que o SSD é muito mais rápido. Contudo, o SSD ele tem uma desvantagem. Ele é mais rápido, mais caro do que o disco magnético e também ele tem uma capacidade menor do que o disco magnético. Se você for pegar uma faixa de preço, pelo preço de um disco magnético de 1 terabyte, eu acho que você consegue comprar um SSD de 256 GB. Tá? O que é que vai compensar você fazer essa troca? Se você quiser velocidade de leitura e gravação. Aí temos uma outra desvantagem do disco de estado sólido, do SSD. Eles têm limite de gravação. Tá? À medida que você está armazenando, leitura para SSD é muito rápido, é bacana, ele é show de bola. Mas gravação não, à medida que você vai gravando no SSD, você vai meio que queimando a memória dele, e os SSDs eles têm um limite de gravações. Tá? No meu tempo, há muito tempo atrás, o limite de gravação de um SSD básico era de, se eu não me engano, 100 milhões de gravações. Gravação pra caramba. Você não precisa ficar preocupado em pegar um caderninho e ficar anotando, né? Ixi, já gravei 10 mil vezes, né? Mas era de 100 milhões de gravações naquela época, e o que dava mais ou menos um tempo de vida, acho que de uns 7 a 10 anos, mais ou menos, de vida útil, até ele começar a perder capacidade. Né? Já o disco magnético não. O disco magnético ele não tem essa preocupação. Você pode gravar infinitamente. É óbvio que o material vai se desgastar, né? Você tem uma série de peças mecânicas lá para mover o braço. E essas peças mecânicas, uma hora elas vão se desgastar, vão quebrar. Né? E aí acaba dando... Tanto é que a maioria dos problemas que dá nos HDs de disco magnético é justamente o braço de leitura que quebra. Você balança e fica ouvindo aquele barulhinho como se tivesse uma coisa solta dentro. Mas o dado está lá. Se você conseguir abrir e tirar o prato, né? E mandar para uma empresa especializada, ela consegue ler o que está gravado lá no prato. Já o SSD não. Perdeu, morreu, já era. Tchau. Vamos falar um pouquinho de memória terciária, não tem no livro, tá? Mas o disco magnético ele é memória secundária. O que seria memória terciária? Seria um tipo de mídia, de memória, na qual eu posso gravar de forma permanente. Permanente não quer dizer que nunca você apague, não. Você possa apagar, mas de forma que você não perca caso o computador desligue, né? De forma não volátil, de forma persistente. Pronto, a palavra é essa que eu estava buscando. Só que de maneira móvel. O que é que eu quero dizer com isso? Exatamente, Roberto. CD, DVD, pendrive são memórias terciárias. Tá? São aquelas memórias na qual você pluga no sistema, no seu computador. Geralmente você vai colocar algumas coisas lá para arquivar. Né? Se não são coisas que você fica usando com muita frequência. Você não vai instalar o Firefox no pendrive, nem no CD. Mas provavelmente você vai colocar alguns PDFs de livros, talvez vai colocar alguns episódios de anime, né, do Mandaloriano também, né, e vai guardar no estante para ter um arquivo. Não é isso? Então, quando você quiser transportar, guardar, levar para algum canto, hoje em dia o pessoal não está mais nem usando, né, está usando a nuvem. Só que a nuvem está ficando cara, né? Estão começando a cobrar um precinho bom para guardar as coisas na nuvem.
Então, a memória terciária seria já exatamente isso, seriam esses dispositivos de memória que são... sim, o HD externo é considerado terciário, sim, senhor. O terciário ele tem essa característica, ele não faz parte do sistema, você despluga ele na hora que você precisar. Tá? Você chega, tira, guarda, ele serve, o terciário, a função básica dele é backup. Tá? A função básica de um terciário é backup. Você vai fazer uma cópia. Geralmente, tudo que você tem no HD externo, você tem no seu HD interno. Não é verdade? Né? Você não instala programas no HD externo para rodar direto do HD externo. Também não tentei, não. Tenta aí e diz pra gente. Outros tipos de memória, além da RAM. A gente tem a memória ROM. A RAM significa o quê? Random Access Memory, né? Que são a memória de acesso aleatório. A ROM é a Read Only Memory. São memória, parece com a ROM, com a RAM, né? Só que são de somente escrita. Você não pode ficar fazendo regravação. E é muito rápida também. Aí, o que é que se guarda na memória ROM? São aqueles arquivos essenciais do sistema, né? Você coloca controladores de dispositivo, carregador do sistema operacional, você bota tudo na ROM e ela fica gravada num chip lá da placa. E na hora que você liga, a primeira coisa que faz é ler da ROM o que é necessário para iniciar o sistema, né? Para carregar o sistema de inicialização, tudo mais. Temos a EPROM e a Flash, que são memórias que não são voláteis e podem ser regravadas. O que é EPROM? É uma ROM que pode ser gravada. Tá? Ela tem uma velocidade tal qual a memória ROM, uma capacidade bem parecida. A diferença é que ela pode ser regravada. Antigamente, as BIOS estavam gravadas em memórias ROM, mas alguns fabricantes ultimamente têm colocado em memória do tipo EPROM, tá? Para poder fazer atualizações, né? Caso necessário, lançar uma atualização para corrigir algum problema, corrigir algum bug, corrigir alguma coisa. Aí carrega para gravar, você baixa da internet e tem um programinha que atualiza a tua BIOS. Então, muito provavelmente ela está no EPROM. Né? E o flash, o tipo de memória flash também é usado nos pendrives, né? Para gravar os dados, gravar a memória. Temos também um tipo de memória CMOS, que é uma memória bem pequenininha, tá? Também é só de leitura. Geralmente se grava lá a data e a hora, a BIOS também, gravada nesse tipo de memória. E ela é volátil, ou seja, você não pode perder ela de jeito nenhum. Tá? Não é a BIOS toda que é gravada aqui não, tá? É só uma parte dela. A parte essencial mesmo, que você não pode perder, ela fica na ROM. Só que a memória é volátil. Se ela perder energia, ela esquece o que estava lá. E aí, por isso que precisa de uma bateriazinha. Se você abrir o seu computador, o seu notebook, você vai ver uma pilha, daquelas que parece uma moeda, lá na placa, né? Que é justamente para alimentar essa memória. Se você tirar aquela bateria, o seu computador... isso, cara, exatamente. A gente tira a bateria e reseta a BIOS. Passou por isso, né? Precisou. Aquela bateria, se você tirar, o que é que vai acontecer? A impressão que dá é que o seu computador está com Alzheimer. Ele vai esquecer a data, a hora, vai esquecer como iniciar certas coisas, tá? Vai ser uma coisa desagradável para ele. E para você também. Já falei aqui de disco magnético, né? Acho que eu já falei tudo. Maço mecânico, região circular, denominada trilha. Vou passar por isso aqui. Aqui eu já falei. Memória virtual. O que é memória virtual? Memória virtual é o seguinte. Vocês sacam como é que funciona o cache, né? Para o processador. O cache não trabalha com registrador. Aí quando tem informações que não cabem no registrador, ele grava onde? No cache, não é isso? Pois é, a memória virtual é a mesma coisa. Às vezes eu tenho um programa que ele é maior do que eu consigo armazenar na memória RAM.
Talvez ele não seja maior do que a RAM. Pô, eu tenho 8 GB de RAM, professor, será que não... eu vou ter um programa de 50, de mais de 8 GB? Tem jogo aí que tem mais de 8 GB, né? Eu acho que se eu não me engano, eu vi um Call of Duty, que eu instalei faz tempo mesmo, e já naquele tempo, quando eu instalei o Call of Duty, eram 70 e tantos gigas que ele ocupou, né? Então tem sim, tem programas muito maiores do que a RAM. Então como é que eu vou colocar um bicho desse na RAM? Né? Se eu só tenho 4 GB, se eu só tenho 8 GB. Ele vai pegar uma parte do disco, tá? E fazer essa parte do disco vai transformar como se fosse um cache da memória principal. Tá entendendo? Então a parte essencial do Call of Duty vai lá para a memória RAM. Mas o que não for tão essencial fica lá na memória virtual. E fica fazendo essa troca da memória RAM para a memória virtual de forma análoga, como é feita a troca do cache para o registrador dentro do processador. Entendido? Dispositivos de entrada e saída. A gente pode dividir dispositivos de entrada e saída em duas partes. Tá? O controlador e o dispositivo em si. O que é o controlador? Como eu falei, o controlador é como se fosse um mini computadorzinho bem pequenininho, que ele tem até, se você pegar um disco, se você pegar a memória de placa de rede, essas coisas, você vai ver que tem um chip que parece um processador, né? Então, você tem um processadorzinho, um computadorzinho que fica lá naquele dispositivo, que é justamente para controlar o funcionamento dele. É um sistema especializado no funcionamento daquela peça de hardware. Tá? E como é um sistema de hardware, ele vai ter que conversar com as outras partes do sistema, com a placa-mãe e tudo mais. Isso é feito através de quê? Primeiro, a ligação física é feita através do barramento, né? Que é onde passam os dados. E a ligação espiritual, digamos assim, a conversa, é feita com o SO, com o sistema operacional. E como é que o SO vai conversar com esse hardware? Através de um software específico do controlador. E esse software específico é o driver do dispositivo. Por isso que toda vida que você compra um hardware novo que vai instalar no computador, comprei uma placa de rede nova, colocou, comprei uma placa de vídeo nova, colocou. Hoje ninguém faz mais isso, mas antigamente, no meu tempo, a gente comprava placa de som, né? Porque não vinha som embutido. Né? Se você não comprasse uma plaquinha de som para colocar, você não podia escutar nada. Era o famoso kit multimídia, né? Sei lá, tem kit multimídia? Aí vinha uma plaquinha de som, com 2 caixinhas de som, e um CDzinho, um disquete, que é para você instalar a placa, você abre lá o gabinete, né? Coloca a placa de som, fecha o gabinete, liga as caixinhas de som lá atrás e bota o disquete ou o CD para poder carregar os drivers. Né? Ou seja, os drivers é o software que faz a ponte, a conversa do sistema operacional com esse dispositivo. Hoje em dia o pessoal abandonou esse conceito, né, de guardar os drivers em disquete ou CD. Você vê que a maioria dos drivers agora é obtido pela internet. Né? Você pode observar quando você compra um componente de hardware novo que instala no seu sistema, o seu sistema operacional, o seu SO, ele vai buscar, né, fazendo a busca do driver na internet. Aí vai lá no site do fabricante, já tem tudo já embutido lá no dispositivo, aí vai lá no site do fabricante, o SO sabe onde buscar, vai, baixa e instala o driver. Né? Inclusive os drivers podem ser atualizados. Acontece muito com placa de vídeo, né? Você ficar atualizando o driver. Portanto, o driver é esse aí, é o software que faz a conversa do SO com o controlador do dispositivo. Tá? E dependendo do SO, o driver pode rodar em modo núcleo. Ou no modo usuário. O mais comum é que ele rode no modo núcleo. Quando ocorre uma entrada e saída, a gente tem 3 opções. Tá? Eu estou aqui, sou um controlador de disco, controlador de dispositivo, pronto, controlador da impressora, né? Aí o sistema operacional me diz que alguém quer imprimir. Tá? Eu recebo os dados e mando os dados para a impressora. Na primeira opção,
se eu sou o driver lá do controlador, eu fico o tempo todo perguntando, e aí, já terminou? Já terminou? Já terminou? E aí, já terminou? Terminou? E aí, já terminou? Isso é o que a gente chama de espera ocupada, porque ele fica esperando, ele não faz outra coisa, enquanto a impressora não terminar o trabalho dela, tá? A outra opção é gerar uma interrupção, tá? Eu mando para a impressora, tá? E existe um sinal, que é um sinal de interrupção, que é justamente quando a impressora terminar, eu mando esse sinal de interrupção para avisar para o sistema que aquele processo já terminou e já pode continuar. Tá? Tem um chip especial de acesso na memória, que é o Direct Memory Access, o DMA, que controla o fluxo de bits, né, da memória e o controlador, sem que a CPU precise ficar intervindo diretamente nisso. Vocês não mexem muito com isso, mas o pessoal que usou o Windows 98, 95, não sei se lembra, mas era uma constante. Sempre que a gente colocava um software que utilizava entrada e saída, a gente tinha que configurar uma porta, né, para o DMA, para ela funcionar. Tá? Barramentos. Barramentos são a maneira com que os dados fluem de um lado para outro. Você pode enxergar o barramento como se fosse uma série de fios, tá? Podem ser em paralelo, você pode ter fios e por esses fios é que vão fluir os pulsos, né? De eletricidade, os sinais que vão representar 0 ou 1, tá? Vamos fazer uma analogia mais invocada. Vamos imaginar que cada componente do hardware se comunica com o outro com um cano. Então, o barramento é o cano. Aí você fosse passando umas bolinhas, né? Por esses canos, para chegar de um componente para outro. Rapaz, o Rafael está entrando agora. Né? Então, você imagina que eu vou jogando as bolinhas no cano, e a bolinha é justamente um pulso elétrico, né? Uma eletricidade que está passando. É um, né? Quando não tiver bolinha passando, é porque está zero. Entende? Então, eu tinha barramentos que podem ser formados de vários canos, em paralelo. Então, imagina que eu tenho um dado que eu quero passar, que é um dado de 4 bits. Então, eu vou passar em 4 canos. Tá? Então, eu tenho, se a informação é 0101, então no primeiro cano eu não passo nada, que é o 0. No segundo cano eu passo 1, tá? Passo uma bolinha, que é um 1. No terceiro cano eu não passo nada. E no quarto cano eu passo mais uma bolinha. Né? Então, na hora que essas bolinhas forem fluindo nesses 4 canos, eu estou passando essa informação 0101 por esse barramento até chegar no dispositivo que vai receber aquela informação. Tá? Então, o que é que difere do um barramento, uma versão de barramento para outro? É a velocidade, a capacidade de velocidade em que eles vão conseguir passar essas bolinhas, né? Ou seja, quão rápido uma bolinha consegue fluir num barramento, determina o tipo de barramento. O barramento muito comum antigamente era o barramento PCI, e ele era um barramento paralelo. Tá? Então, toda informação era dividida em bits e cada bit ia por um cano diferente. Mas percebeu-se que seria muito mais eficiente, ao invés de eu dividir uma informação em bits e mandar cada bit por um cano diferente, ou seja, uma bolinha em cada cano, eu pegar essa informação e passar tudo num cano só, de forma serial. Então, eu passaria as bolinhas num cano só. Isso me permitia que, se eu tenho 4 canos, ao invés de eu passar uma informação, eu passasse 4 informações. Tá? Então, gerava uma velocidade muito maior de fluidez, né? Porque esses dados iam de um canto para outro. E quem fez isso, começou a fazer isso. Não tem problema não, Guilherme. Depois você assiste aqui a aula gravada. Vai ficar tudo registrado, sem problema. Tá? E aí o PCI-E, que é um avanço no slot PCI, ele faz justamente isso. Ele passa de forma serial em cada cano, ele passa uma informação só, de forma serial, para ganhar velocidade, para fazer as coisas em paralelo e ganhar velocidade. O USB também vem com esse pensamento, né? Universal Serial Bus, é um barramento universal serial. Como o próprio nome diz, é serial. Embora você tenha várias passagens, vários canos, a informação passa num só.
Isso permite que você passe várias informações ao mesmo tempo, né? Gerando uma velocidade muito maior de transmissão, né? A gente já tem portas USB 2, USB 3 hoje em dia com velocidades na casa dos, acho que, se eu não me engano, 5 gigabytes, né, de transmissão por aí. Iniciando o SO, acho até que a gente já deu uma passada por isso aqui, né? Mas o processo, na hora que eu ligo, pá, que eu liguei o computador, a primeira coisa é carregar a BIOS. A BIOS fica numa ROM, ela tem que ficar carregada lá, né? E uma parte da BIOS fica na CMOS, uma parte que você pode mexer na BIOS, né? Pode mudar a ordem do dispositivo. O que eu vou carregar primeiro? Vou carregar primeiro o HD ou vou carregar primeiro o CD-ROM? O boot vai ser dado por quê? Vai ser dado pelo USB ou vai ser dado pela rede? Esse tipo de informação fica gravada no CMOS, porque já que a ROM ela não pode ser gravada, a ROM é só leitura. Então, uma parte da BIOS fica numa ROM e outra parte fica na CMOS. Tá? Por isso que quando você tira a bateria, você reseta a BIOS. Né? Você apaga todos os dados lá das modificações que você fez. Aí a BIOS carrega, o que é a BIOS? É o sistema de entrada e saída básico. Tá? O que a BIOS vai fazer? Ela vai dar uma checada, saber se a memória está ok, se o teclado está ok, se tudo que eu preciso para rodar o sistema está ok. E aí ela vai chamar o sistema de inicialização, que é o MBR. Tá? Esse MBR é que vai determinar onde no disco está o sistema operacional. Em que bloco, em que setor, em que trilha, em qual lugar do disco está o sistema operacional, o MBR sabe. E aí ele vai lá e carrega o sistema operacional. No Windows a gente não vê esse MBR, porque na hora que liga ele já carrega logo para o Windows. Mas quem instala Linux, o Ubuntu, Debian, sempre aparece aquela telinha, né, no começo. Pois é, aquilo ali é o sistema de gerenciamento de inicialização, ele está gravado na MBR, né? Logo no início do disco, logo nos primeiros setores do disco, primeiros blocos. Então, depois que o MBR é carregado, chama-se o sistema operacional e ele é iniciado, né? Vai fazer uma consulta na BIOS para tomar ciência de como é que está o estado do sistema, né? Vai iniciar tabelas de arquivo, de controle de sistema de arquivo, de diretórios e tudo mais, e começa a criar os processos necessários para gerenciar todos os recursos do hardware e também para começar a gerenciar os recursos de software. Né? Se você estiver usando um programa de interface gráfica, como no caso do Windows ou do Linux, vai iniciar a interface do Windows, vai iniciar o GNOME, vai iniciar o KDE, qualquer interface gráfica que você esteja utilizando. E é isso, pessoal. Por hoje é só, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, certo? Eu quero desejar um bom fim de semana, um bom feriado, né? Sexta-feira é feriado. Divirtam-se, mas com parcimônia. E até segunda-feira. Valeu, gente. Um abraço a todo mundo. Bora, galera. 30 segundos para sair. Quem ficar daqui a 30 segundos leva falta, que eu sei que estava passeando. Tem sim, tem o Fundamentos de Sistema Operacional. Eu vou ver se eu coloco o link lá no cigarro para você baixar, tá ok?